Estou aqui novamente. Hoje eu não vou fazer tutorial de maquiagem, não vou ensinar nada pra vocês, mas eu vou falar um pouco de mim. Finalmente, depois de muito tempo, depois de muitos questionamentos, eu decidi retomar, porque lá atrás eu tinha aberto um canal do YouTube e eu não divulguei esse canal. E agora eu decidi retomar o meu canal. Então assim, todos os videozinhos que estão lá no IGTV eu também vou transferir para esse canal. E agora eu vou começar a fazer vídeos com mais frequência. E eu vou começar a fazer vídeos de bate-papo e de maquiagem. Como hoje eu estou inaugurando o meu canal com esse vídeo, reinaugurando, porque já tem vídeos antigos lá. Então eu vou falar um pouquinho sobre mim. Muita gente que me segue não sabe qual é a minha trajetória de carreira, não sabe de onde eu vim, tudo que eu já fiz até agora. Então eu decidi falar um pouquinho. Eu vou resumir bastante, para o vídeo não ficar muito longo, mas só para vocês me conhecerem um pouco melhor. E não foi desde sempre que eu soube que eu ia ser maquiadora. Eu sou uma pessoa que acredita muito em destino. Eu acredito que a gente já tem alguma linha mestra determinada desde o dia que a gente nasce. Então assim, não que as coisas são imutáveis e que aquilo tá escrito e tem que ser daquele jeito e pronto e acabou. Eu acredito que alguns acontecimentos da nossa vida já estão meio pré-determinados, como por exemplo, a escolha da nossa carreira, que é uma coisa que vai nortear a nossa vida inteira. Eu vou passar a vida inteira fazendo isso. Eu escuto muito o que o universo me traz. Eu procuro estar sempre conectada e ouvir a minha intuição mesmo. E foi assim que eu me tornei maquiadora. Na verdade, eu fiz uma faculdade de arquitetura. Como boa libriana, eu sempre gostei muito de artes, de estética, de belo, de pintura, de tudo que está relacionado a esse mundo artístico e de beleza mesmo. Mas nunca passou pela minha cabeça trabalhar com maquiagem. Eu sempre soube que eu ia fazer alguma coisa relacionada com essa área, mas nunca maquiagem. Eu nunca fui uma pessoa que se maquiou. Comecei a me maquiar depois de adulta. Na verdade, eu comecei a me maquiar mesmo depois que eu entrei na máquina. Eu gostava de maquiagem de uma outra maneira. Eu achava que maquiagem era arte mesmo. Então eu sempre encarei, eu encaro até hoje, a maquiagem como uma forma de expressão. Eu acho que a gente pode usar a maquiagem como um acessório, eu acho que a gente pode usar a maquiagem para se divertir e eu não acho necessariamente que todas as pessoas têm que estar maquiadas todos os dias. Eu acho que é realmente uma forma de arte, de expressão e, óbvio, de embelezamento, mas da maneira que a pessoa achar e da maneira, na hora que a pessoa achar. Então eu acabei fazendo uma faculdade de arquitetura, que é uma coisa que muitas pessoas vão dizer, não tem nada a ver, mas tem sim a ver. Arquitetura é uma forma de arte também. A arquitetura a gente mexe com equilíbrio, com harmonia, com cores, com criação, com bem-estar também. Parece que não, mas sim. Então tem muita coisa a ver com maquiagem. E eu me preparei muito. Eu acredito que a minha faculdade foi fundamental para a minha formação como maquiadora. E aí, quando eu terminei essa faculdade, como todo jovem que sonha alto, eu decidi abrir um escritório de arquitetura. Mas, como todo jovem que abre um escritório de arquitetura quando sai da faculdade, obviamente eu não tinha clientes, eu tinha que ir atrás deles. E eu precisava de uma fonte extra para complementar minha renda. E pensei em loja. Por quê? Porque a loja você consegue trabalhar à tarde, a partir das 4 horas da tarde, você não leva trabalho para casa, então eu pensei, eu vou conseguir juntar as duas coisas. Na época eu fiquei sabendo que estavam vindo lojas da MAC para o Brasil e eu achei super interessante, já que eu adorava a marca, eu sempre gostei de maquiagem, como eu já disse aqui, apesar de não me maquiar, e eu falei, vamos lá, vamos ver o que dá. Enfim, eu entrei na MAC, comecei a trabalhar lá e eu fiquei 2 anos e meio trabalhando com as duas coisas, trabalhando na MAC e com o meu escritório. E levando as duas coisas ao mesmo tempo. Foi um período difícil, foi um período complicado, mas foi um período de muitos ensinamentos, foi um período de muitas descobertas e foi maravilhoso.
Logo no primeiro ano que eu entrei na MAC, eu já comecei a fazer Fashion Week, já comecei a conhecer outras áreas da maquiagem e foi muito deslumbrante mesmo pra mim. Uma menina que sempre cresceu sonhando com moda, gostando dessa área, começar a entrar no Fashion Week, começar a maquiar no Fashion Week, conhecer todos os ídolos da moda, enfim, foi maravilhoso. E eu comecei a crescer nessa área, comecei a ter clientes fora da MAC, para maquiar fora da loja. E depois de 2 anos e meio eu saí da MAC e continuei a trabalhar como freela em maquiagem. E daí fui fazer outros trabalhos. Então assim, as coisas começaram a acontecer muito nessa área pra mim. Por isso que eu falo que realmente foi o destino que me empurrou. Porque enquanto eu mantinha o meu escritório, obviamente que talvez assim, com todo esse encantamento que eu estava tendo pela maquiagem, talvez eu tenha dado um empurrão no destino, mas as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a vir, a aparecer. E dali, depois de trabalhar na MAC, depois de trabalhar como freela e continuar trabalhando com arquitetura, chegou um momento em que eu fechei o meu escritório de arquitetura. E, de novo, eu falo que foi o destino porque no mesmo mês que eu fechei o meu escritório de arquitetura, uma amiga me chamou para trabalhar num salão. E eu nunca tinha pensado em trabalhar em salão, eu tinha uma ideia muito diferente do que era trabalhar em salão. Mas ela me chamou, eu estava fechando o meu escritório, eu estava num momento meio realmente pensando no que eu ia fazer a partir dali. E aí eu decidi ir encarar. Então eu fui e logo no começo eu me apaixonei pela rotina de vida de maquiadora, né? Porque aí realmente eu tinha uma rotina de vida de maquiadora só, porque nesse primeiro momento eu deixei a arquitetura de lado. Apareceram alguns projetos pra mim, eu recusei, porque eu queria me dedicar àquilo naquele momento, e ali eu decidi que eu ia me tornar maquiadora. E aí então foi difícil, não foi fácil, porque eu realmente fiz uma faculdade que eu me dediquei, foram 5 anos de faculdade. E é muito complicado você pegar uma coisa que teoricamente, né, é mais estável, você fez a faculdade, você se dedicou àquilo, você fez estágio, começou a trabalhar, e aí de repente, num momento há 17, vai fazer 17 anos no final desse ano que eu trabalho como maquiadora, então há 16 anos atrás, você simplesmente falar que você vai deixar uma profissão considerada estável para se tornar maquiadora, que naquela época não tinha o mesmo glamour que hoje. Naquela época, ser maquiador, ser cabeleireiro, não eram profissões tão reconhecidas, né? Hoje, toda menina quer ser maquiadora, mas há 15 anos atrás, não. Há 15 anos atrás, era uma profissão considerada como se a pessoa tivesse entrado naquela área porque não teve oportunidade, mas não, né? Tinham muitas pessoas que escolheram aquilo, muitas pessoas muito competentes, e naquela época mesmo eu conheci muitas pessoas que trabalharam comigo que fizeram a mesma mudança de carreira como eu fiz. Nesse meio tempo, quando eu decidi que realmente eu ia me tornar maquiadora, eu fui fazer vários outros cursos, fui me especializar em outras áreas da maquiagem e fui conhecer outras áreas da maquiagem até chegar nesse momento atual. E eu gosto muito de contar um pouco desse meu começo de carreira, principalmente hoje que eu dou aula, eu vejo que tem muita gente que quer fazer essa transição. Tem muita gente que vai passar pela mesma coisa que eu passei e que tem medo, não sabe como vai ser. E eu acho que é legal eu expor a minha história para realmente motivar essas pessoas. Porque se você acredita que é isso realmente que você quer, que você ama, corra atrás do seu sonho, né? Parece clichê, mas é a mais pura verdade. Não tem como dizer isso de outra maneira, né? Vão ter pessoas que vão falar de você, vão te apontar, vão falar que é absurdo, por que você tá fazendo isso? Eu ouvi depois de muitos anos que eu tinha mudado de carreira, que eu já não trabalhava mais com arquitetura,
pessoas me dizendo, mas quando você voltar a trabalhar com arquitetura, ou mas você não tem vontade de trabalhar de novo com arquitetura, como se o que eu fizesse hoje não fosse uma profissão, né? Hoje, para quem não sabe, para quem tá chegando aqui agora, eu sou dona de um espaço meu, de um estúdio de beleza, que é o Teto, que vocês têm que seguir aí também, vou pôr aí para vocês seguirem. É meu e do meu marido, que é cabeleireiro. Eu dou aula na Beauty for Share, que é uma escola de beleza incrível. Vou pôr aqui o link também para vocês. E além disso, eu continuo fazendo vários trabalhos como freela. Então eu continuo fazendo Fashion Week, eu continuo fazendo foto, eu continuo fazendo campanha e muitas outras oportunidades e áreas que esse mundo da maquiagem tem. E agora eu tô me aventurando no mundo digital e eu espero que vocês gostem dos vídeos que vão vir a seguir. Eu quero que vocês me mandem temas. Tem muita coisa aqui programada já, tem muita coisa na minha cabeça que eu quero mostrar pra vocês, quero contar um pouquinho. Vou falar muito sobre o que eu acredito, vou falar muito sobre os conceitos que norteiam o meu trabalho, sobre polêmicas, sobre assuntos de maquiagem, assuntos de beleza e o que vocês quiserem me perguntar. E vão ter muitos vídeos de maquiagem também. Então, eu espero vocês aqui. Curtam os instas, curtam os vídeos e ativem o sininho das notificações para sempre que entrar vídeo novo vocês conseguirem ver e não perderem nada. Beijos!